Bom, irmãos, nós vamos dar início então a esse estudo, sobre a salvação através da Bíblia. Então, os irmãos estão aí com a apostila. Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algo que eu ouvi hoje, interessante. Um irmão me mandou uma mensagem do pastor, o meu problema, acho que é isso mesmo. E ele está falando sobre a questão da ceia do Senhor, da importância da ceia do Senhor, mas ele focou algo assim, muito interessante que eu achei na palavra dele, porque olha, você vê, nós temos uma certa dificuldade para reunir toda a igreja, principalmente quando a gente reúne para estudar a palavra do Senhor, a gente vê essa dificuldade. Alguns, é claro, que têm realmente as suas motivações justas, que não conseguem às vezes estar realmente, Outros poderiam estar, mas não, falta talvez um pouquinho mais de esforço. Mas o que ele falou ali foi o seguinte, que a igreja do primeiro século estava sob perseguição, e tinha que reunir muitas vezes escondido. Mas a igreja poderia ter pensado assim, olha como é que ele usou a palavra, assim, eles tinham aceitado Jesus, já tinha Jesus, tinha o Espírito Santo, tinha a Bíblia, na verdade o Antigo Testamento era a Bíblia que eles tinham, mas eles podiam pensar assim, tá tudo difícil, a perseguição está aí, eu posso servir a Deus em casa, posso ficar em casa, servir a Deus em casa. Mas eles entenderam a importância do ato de congregar, que eles colocaram o pescoço à risca para estar reunido com comunidade cristã, adorando o Senhor, cultuando o Senhor, compartilhando as bênçãos. Isso chama atenção, a importância que a igreja do primeiro século dava o ato de congregar. E hoje as pessoas estão tentando tirar essa importância e colocando na mente das pessoas que não é tão importante assim. As pessoas querem ficar a semana toda em casa, só congregando um dia na igreja. Um dia, nós temos 2 dias para a gente estar junto com a igreja, Puxa vida, 2 dias para a gente reunir com a igreja. Você tem hora para dormir, você dorme quantas horas? Deus dorme de jeito que não dorme dormindo 12 horas, sei lá quantas horas nós dormimos à noite. E o Senhor está lá, nós dormimos acordado. Isso. Mas, glória a Deus, nós estamos aqui orando por aqueles que não estão, para que Deus possa abençoá-los. Então, irmãos, vamos aqui. Quem estudou, teve como estudar, respondeu o questionário, teve dificuldade, Só a última que assim, eu queria dar uma pergunta mais pessoal. Mais pessoal, exatamente. Aí assim, eu queria dar uma medida para não conseguir ler, pode entrar Sim. Eu só não deixa ouvir a última, é a divisão dos livros em 7 partes. Tá, isso aí nós vamos. Porque a cada questionário vamos ter uma aplicação prática. Qual que é a aplicação prática daquilo que nós estamos estudando, Que é o que você falou da questão mais pessoal, E com essa pergunta pessoal, o que eu entendi aqui no caso do estudo, a conclusão dela é o quê? Ele mostrar mais clareza na Bíblia, mais as partes, mostrando o qual Jesus é o alvo, é a base de tudo, e também assim, uma forma mais prática de educar a pessoa para entender melhor a Bíblia. Só que se eu quiser dar uma medida melhor, eu vou dar uma resposta melhor, mais coisas. Bom, irmãos, então é o seguinte, esse primeiro estudo nosso sobre a salvação através da Bíblia, nós vamos falar sobre a Bíblia, Porque já que vamos falar sobre a salvação através da Bíblia, como que a Bíblia revela o plano de salvação, então por que nós não começarmos estudando sobre a Bíblia, um pouco, básico sobre esse livro tão importante que é a Bíblia. E para nós começarmos o estudo, nós temos aí o texto áureo, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Está aí na página de número 3. Página 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem quiser fazer a leitura para nós. Toda a escritura
perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, já nesse texto áureo que nós temos aí, é que Paulo está falando para Timóteo que toda a Escritura, preste atenção nesse detalhe, toda a Escritura é proveitosa para ensinar, para corrigir, né? Para nos ajudar no aperfeiçoamento e para crescimento, para a realização da boa obra de Deus. Então, olha que coisa interessante. Já viram alguém dizer que, às vezes até criticar quem prega no Antigo Testamento? A igreja lá prega no Antigo Testamento, está ensinando uma coisa do Antigo Testamento, como se a antiga aliança não tivesse nenhum proveito para a nossa vida espiritual mais, não tivesse nada para nos ensinar. Muito ensinamento. Paulo está dizendo que toda a Escritura. E qual é a Escritura que Paulo tinha? Qual é a Escritura que a igreja tinha naquele momento ali? O Antigo Testamento, a Antiga Aliança. E eles estavam, é claro que Paulo faz menção até os escritos do apóstolo, como também já a Escritura, mas a Escritura que eles estavam fazendo uso era a Bíblia que eles tinham, a Bíblia judaica, né? A Antiga Aliança. Então, quando alguém vem questionar, e tem pessoas que não querem nem ouvir falar do Antigo Testamento, como se isso não tivesse nenhuma importância para nós. E nós aprendemos claramente que a Escritura toda ela é proveitosa, e nós vamos aprender então, durante toda a Escritura, o que ela tem para nos ensinar com relação a esse plano, esse projeto de salvação. Então nós temos um objetivo geral aí. E o que eu quero dizer com esse objetivo geral? O estudo de toda a apostila tem como esse propósito, nós vamos ver aí, compreender que a Bíblia é um livro divino e humano. Divino e humano. Compreender que a salvação é um plano perfeito de Deus para resgatar o homem, não havendo, portanto, outro plano além do que está revelado na Bíblia. Então, o plano de salvação para o homem é aquele que está revelado na Bíblia. Não tem outro. Né? Compreender a centralidade de Cristo como tema central de toda a Bíblia. Então, Cristo, tudo que a gente estuda na palavra de Deus dentro do Antigo Testamento vai nos apontar para quem? Para Cristo, para a obra redentora em Cristo, né? Então o Antigo Testamento tem esse propósito, a Bíblia toda tem esse propósito. Compreender a história dramática, olha que coisa interessante, a história dramática do homem e seu Criador. É ou não é uma história dramática que nós temos quando nós vemos a Bíblia com relação ao homem, ao Criador e o homem que ele criou? É ou não uma história dramática desse relacionamento do homem com Deus? E nós vamos ver que nessa história dramática, mesmo que seja de fato uma história dramática, ela tem um final feliz. Tá? Então aqui esse é o objetivo geral desses estudos que nós vamos ter aqui. Agora, o objetivo desta aula, nós temos aí, o aluno deverá no final desse estudo saber explicar por que a Bíblia é um livro diferente dos demais. Se alguém chegar e perguntar para você assim, por que a Bíblia é um livro diferente dos outros livros? Porque não é um livro qualquer. A Bíblia é um livro divino que nos instrui, nos corrige, nos ensina, nos molda. Exato. Sabia? Ele nos transforma, às vezes, em pessoas melhores. Sabia? Ele nos ensina a como abordar as pessoas, como falar do amor de Deus, da presença de Deus em nossas vidas. A Bíblia ensina tudo isso. Exatamente. Então, porque a Bíblia é um livro divino e humano também. Nós vamos ver
dizer porque que é divino e humano mais na frente, mas ela é, por ser um livro divino, é um livro completamente diferente Ele dos outros. envelhece. Nada que esse livro envelhece. Ele só cresce. Nada envelhece, muito bem colocado. Nada envelhece, ou seja, a Bíblia, alguém diz assim, é mais atual do que o jornal de hoje, né? De amanhã, o jornal de amanhã. Então veja bem, e o aluno precisa compreender, saber explicar também como se divide a estrutura literária da Bíblia. Estrutura literária da Bíblia. Nós vamos estudar isso. E quantos livros tem a Bíblia? Né? Quantos livros? Se eu perguntar aqui, quantos livros tem a Bíblia? Quem sabe me responder? 66. 66 livros. Exatamente. A divisão dos livros da Bíblia em 7 partes. Nós vamos ver isso também. Por que a Bíblia da Igreja Católica tem mais livro do que a nossa? Boa pergunta. Por que a Bíblia da Igreja Católica tem mais livro do que a nossa Bíblia? Eu estou perguntando isso porque eu tinha uma Bíblia católica que eu participava da renovação carismática. Antes de eu me tornar evangélica, eu participava da renovação carismática e eu fazia visita em hospitais. Já falei isso aqui, né? Inclusive, domingo que vem, em nome de Jesus, nós vamos estar no hospital fazendo visita. Pois é, aí eu fazia já como membro da renovação carismática. Eu chegava com a Bíblia na mão, lá no pronto-socorro, no hospital, e o pessoal, você, católica, com a Bíblia na mão? Eu falei, sim, por quê? Eu participo da renovação carismática. Então, a renovação carismática católica é bem evoluída. Sim. Assim, com relação à presença de E hoje assim, eles estão incentivando um pouco mais com relação à questão da Bíblia, né? Então, veja bem, esse é um assunto que a gente nós não vamos entrar agora profundamente nele, mas só para responder a pergunta da irmã, veja bem, a Bíblia católica, quando Cristo e os discípulos usaram, eles tinham uma Bíblia. Qual era a Bíblia que eles tinham? Era a Bíblia de tradução grega, que é a chamada Septuaginta. A Septuaginta é uma Bíblia que contém todos os livros que a Bíblia católica tem. Todos os livros. Só que aqueles livros que não estão na Bíblia evangélica e que estão na Bíblia católica, eles estavam ali na Bíblia Septuaginta, porque foi traduzido para o grego juntamente com os demais livros, mas não eram considerados inspirados. Nós vamos ver que o cânon judaico, porque a Bíblia do Antigo Testamento, quem que recebeu a Bíblia do Antigo Testamento? Os judeus. Então foi uma revelação de Deus aos judeus. Os judeus, portanto, o cânon judaico, ou seja, aqueles que eles consideram realmente livros inspirados, não inclui esses 7 livros que contém na Bíblia católica, inclusive alguns acréscimos que tem em Daniel e outros livros. Então, o cânon judaico é o mesmo cânon que nós da Igreja Evangélica temos no nosso Antigo Testamento. O cânon judaico inspirado, considerado inspirado, é o mesmo da Bíblia que nós temos. Nós vamos ver isso aqui. Aí a Igreja sempre teve acesso a esses livros. Quando houve a reforma protestante, esses livros continuaram também na Bíblia, mas para uso, para você conhecer, por exemplo, para saber o que aconteceu no período interbíblico, na revolta dos Macabeus, está lá registrado, primeiro e segundo Macabeus, são os livros que estão na Bíblia católica. Então, são livros que têm informações importantes, e eles estavam ali para consulta. Que alguém quisesse ler, não tinha problema, mas não era inspirado, não poderia ser utilizado para estabelecer doutrinas, uma vez que não eram livros inspirados. Mas mesmo depois da reforma protestante, eles continuaram ali. Depois, com o passar do tempo, o que aconteceu? A contra-reforma, que é a reforma católica, em resposta à reforma protestante, eles decidiram no Concílio de Trento que a partir daquele momento, esses livros que até então não foram reconhecidos como livros inspirados durante todos aqueles anos, os 1500 anos ali, né? Não foram
reconhecido como livro inspirado. A partir daquele momento, a Igreja Católica decretou que, ou seja, decretou que aquele livro, a partir do momento, era inspirado. Portanto, na Igreja Católica, eles são conhecidos como deuterocanônicos, ou que foram canonizados posteriormente. Então, para os católicos, eles são livros inspirados. Por quê? Porque o Concílio Católico decidiu que eles são inspirados. A partir daquele momento que dissesse que não era inspirado, seria expurgado da igreja. Aí a igreja evangélica decidiu tirar esses livros que acompanhavam ali, mas não como livro inspirado, mas que estavam na Bíblia como fonte de informação, decidiu então tirar esses livros para não trazer confusão. Então, a Bíblia evangélica que nós temos hoje no Antigo Testamento é a mesma Bíblia judaica que os judeus têm. Nós vamos perceber isso. Então, assim, basicamente é isso que aconteceu, né? Então, vamos lá. Nós vamos ver aí, irmãos, que eu coloquei que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ler a Bíblia e de compreender a Bíblia. E essa dificuldade de ler e compreender faz o quê? Acaba levando as pessoas a desanimar a ler a Bíblia. A pessoa pega a Bíblia lá, não entende, porventura não sabe nem onde começar. Aí às vezes abre no Levítico, vê aquele monte de leis, aquele negócio, aquela coisa toda, não entende o básico. Por não entender o básico, eles acabam sendo desanimados a ler e a estudar a Bíblia. Então, por isso, nós temos que saber, pelo menos isso que nós estamos aprendendo aqui agora, que é o básico. A igreja precisa ter esse conhecimento básico, até para instruir aqueles que estão chegando também, né? Então, no parágrafo aí, nós vamos na página 5, nós temos aí, quando falamos sobre a Bíblia, estamos falando sobre um livro extremamente fundamental para o homem. Mas o que torna esse livro tão importante e tão diferente dos demais, nós já falamos aqui, né? O que torna esse livro tão importante e tão diferente dos demais? Porque esse livro é a palavra de Deus. Aí nós citamos o versículo que nós já lemos como texto áureo aí, né? Que é: toda escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que está ou não está em ordem em nossa vida. Então, toda escritura é útil para nos ensinar a perceber o quê? O que está ou não está em ordem na nossa vida. E ela nos corrige quando erramos. E ela nos ensina a fazer o que é certo. Então, por aqui já dá para os irmãos terem uma ideia da resposta lá. Qual que é a utilidade prática desse estudo aqui hoje? Conhecendo que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, nós precisamos utilizá-la, estudando, lendo, fazendo devocional. Por quê? Tem intimidade, mas por quê? Principalmente porque por ela nos corrige, ela nos fala o que se nós estamos ou não agindo certo, como nós devemos agir para agradar a Deus, né? Ensina. Então, por isso a gente tem que ter o hábito de ler a Bíblia, de fazer o devocional. Sabia que a minha filha, a Nara, está lá em casa, ela não fica um dia sem fazer o devocional dela? Esse hábito, você começa a pegar esse hábito, né, de fazer o devocional. E isso vai o quê? Nos ajudando. E Deus usa isso para preparar o seu povo, a capacidade. Isso. Já falamos aqui que ela é diferentemente dos outros livros, porque ela é um livro divino. E na verdade é divino e humano. Por que ela é divino e humano? Exato, ela é a mensagem divina, mas que Deus respeitou
as características de cada escritor, a característica humana. E Deus se utiliza da linguagem humana para revelar a vontade divina. Então, por isso que os homens santos falaram inspirado por Deus, não falaram de si mesmo, mas falaram inspirado por Deus, cada um com a sua característica, mas a mensagem transmitida é a mensagem divina. Por isso a Bíblia é um livro divino e humano. Entender isso é importante, a gente saber que há essas diferenças de características na forma como que cada autor utiliza-se para expressar aquela mensagem que Deus revelou, né? Então Deus escolheu alguns homens para trazer essa revelação interessada aos homens, por isso se utiliza da linguagem humana para comunicar a verdade com a humanidade. Entender isso é importante. Não é, portanto, um livro qualquer, é um livro divino, mas que tem suas características humanas. É uma linguagem humana que Deus vai utilizar para trazer a mensagem. Vários livros que na verdade formam um conjunto de um único livro. Por quê? Porque todos os livros estão interligados. Porque o autor é Deus. Então são vários livros, mas eles estão interligados. E nós percebemos isso. Porque eles têm um único propósito. Qual é o propósito aí? Qual é o objetivo de Deus para a vida do homem? Revelar o plano da redenção. Não é isso? Revelar o plano da redenção. Agora, a Bíblia está dividida em duas partes. Não precisamos nem perguntar aqui, né? Quais são essas duas partes que a Bíblia está dividida, né? Ela está dividida no Antigo Testamento, que é a Antiga Aliança, e a Nova Aliança, ou o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto de 39 livros, e o Novo Testamento é composto de 27 livros. Aqui nós estamos falando da Bíblia evangélica, né? A Bíblia nós temos. A Bíblia católica ela tem, né, essa diferença do Antigo Testamento. O Novo Testamento católico é o mesmo Novo Testamento evangélico. A única diferença está no Antigo Testamento, que são aqueles 7 livros a mais que foram introduzidos ali. Bom, o livro do Gênesis nos revela o que no livro do Gênesis? A história da criação, como Deus criou todas as coisas. Compreender isso é muito importante, porque estamos num mundo onde a ideia de um Deus que cria tem sido muitas vezes confrontada com a ideia de algo que surgiu do acaso. O mundo, com toda essa complexidade, na teoria de muitos evolucionistas, né? Não quer dizer que todo evolucionista defenda isso, mas a teoria evolucionista geralmente ela vai dizer que o mundo surgiu como obra do acaso. E nós vemos que a Bíblia revela um Deus que criou todas as coisas. Então, o livro de Gênesis, que é o primeiro livro, nós temos a história da criação de Deus, como Ele criou todas as coisas. Nela encontramos a história também de quê? Da queda do homem e a consequência da queda do homem. Então, se nós queremos entender por que nós convivemos com tanta coisa ruim hoje, por que o homem precisa de um Salvador? Para nós entendermos por que o homem precisa de um Salvador, nós precisamos entender como que aconteceu a queda do homem. Sem entender a queda do homem, como que nós vamos entender que o homem de fato precisa de um Salvador? Você vai falar que o homem precisa ser salvo, ele vai falar, mas por que ele precisa ser salvo? Se ele não tem consciência da origem, como foi, como que o pecado entrou, como que aconteceu a queda, a consequência da queda. Por isso o livro de Gênesis é importante, porque vai trazer essa revelação. O último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, vai revelar o quê? O desfecho
uma história dramática do Criador com a sua criatura. Então, no primeiro livro da Bíblia, nós temos o início dessa história. Deus criando o homem, a sua imagem e semelhança, o homem no jardim maravilhoso, que Deus colocou o homem, colocou apenas uma ordem para o homem não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, apenas uma ordem. Mesmo assim o homem foi lá, desobedeceu, a desobediência do homem trouxe essa quebra de aliança, e a história do homem tornou-se então uma história dramática do Criador com a sua criatura, mas o livro do Apocalipse vai revelar o desfecho final dessa história. O homem que foi criado em ser livre, utilizou-se da sua liberdade e decidiu desobedecer o seu Criador. Então, por que o homem desobedeceu o seu Criador? Porque ele foi obrigado a desobedecer? Não. Porque Deus concedeu ao homem liberdade. E ao conceder ao homem liberdade, o homem utilizou-se mal da sua liberdade. Portanto, entrou-se num relacionamento conturbado com o seu Criador. Esse relacionamento conturbado continua, porque o homem, na sua liberdade, sempre acaba ferindo o seu Criador com a desobediência, o pecado, não é verdade? Essa história dramática vai se finalizar, conforme o livro do Apocalipse, numa consumação com um desfecho ruim, glorioso. Aí que está. Isso para nós cristãos é o quê? Nós não somos pessimistas. É isso mesmo e tal. Não, peraí, é isso mesmo? Mas a história não vai acabar de forma que haja uma derrota. Não, o homem, o relacionamento do homem com Deus vai terminar essa história numa finalização gloriosa de um povo redimido, um povo que conheceu a revelação da salvação revelada nas Escrituras, abraçou esse plano de salvação em Cristo Jesus, depositou fé em Cristo Jesus. E esse povo então tem uma esperança gloriosa no futuro, mesmo que tudo esteja ruim para nós. Então conhecer isso, meus irmãos, é muito importante. Vamos para a página 7. O penúltimo capítulo do livro do Apocalipse, nós vamos encontrar a criação do novo céu e da nova terra. Então nós temos Gênesis, Deus criando os céus e a terra. O Apocalipse, Deus criando um novo céu e uma nova terra. Depois nós pulamos aí para o próximo parágrafo. Nós temos aqui, no primeiro livro da Bíblia, nós vamos aprender como Deus criou o homem e como esse, devido ao pecado, perdeu o contato com a árvore da vida. E com isso ele foi expulso do jardim. O livro do Apocalipse revela o homem tendo acesso novamente à árvore da vida. Olha que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. O primeiro livro mostra o homem, a consequência da queda, expulso do jardim, sem acesso à árvore da vida. Depois tem novamente Deus restaurando o homem no final, restaurando a sua criatura no final, criando novos céus e nova terra, e o homem tendo novamente direito à árvore da vida. Vamos ver que o desfecho final da história humana é um desfecho maravilhoso da relação do homem com Deus. A Bíblia contém então 66 livros ao todo. O livro de Isaías tem quantos capítulos? 66. Interessante, né? O livro de Isaías tem 66 capítulos. Olha que coisa interessante. Isaías profetiza sobre o nascimento de Jesus, sobre o sofrimento de Jesus, a crucificação de Jesus, e vai encerrar no seu penúltimo capítulo falando de quê? Da criação de novos céus e nova terra. O que diz no Apocalipse, no penúltimo capítulo? Criação de novos céus e nova terra. Isaías
Penúltimo capítulo, criação do céu e da terra. A Bíblia contém 66 livros, Isaías contém 66 capítulos. Irmãos, seria isso apenas uma coincidência? Ou ele não é mais uma dica de como esse livro glorioso que é a Bíblia é um livro especial, misterioso? Parece que a minha palavra você lê um dia da série que você pega na diferente de livros. Que coisa gloriosa! Aí nós temos, irmãos, o Novo Testamento. Nós vamos encontrar nos Evangelhos relato do nascimento de Jesus, a sua morte e ressurreição. Com a volta de Cristo, cumpre-se a promessa feita no livro de Atos, onde ele relata que Jesus subindo para o céu e fazendo uma promessa de voltar. É o desfecho final. Cristo retorna, cumprindo assim a sua promessa. Retorna, redime a sua criação e cria novos céus e nova terra. Então veja bem como que essa história da redenção ela está sendo revelada nas Escrituras. Aí nós vamos lá, segundo parágrafo da página 8, o Novo Testamento. Vamos ver exatamente. O Novo Testamento vai revelar o que? A providência divina, o amor da providência divina. Qual é essa providência divina revelada no Novo Testamento? Jesus, o Verbo encarna e assume a natureza humana, revelando o seu amor para resgatar a humanidade que estava então perdida devido ao pecado. Então, na encarnação do Verbo, nós vemos o amor de Deus sendo revelado para restaurar o homem. Deus, por amor a essa humanidade, envia seu Filho, Cristo Jesus. O Verbo se encarna, morre na cruz como ser humano, mas assim como o pecado de um homem, que é homem? Adão. O que aconteceu? Desobedecendo livremente a Deus, Adão desobedeceu livremente a Deus. Essa desobediência trouxe o quê? Uma consequência ruim para a humanidade. Cristo, no Novo Testamento, é o quê? Como que Cristo é revelado no Novo Testamento? Ele é o quê? O novo Adão. Se ele é o novo Adão, esse novo Adão perfeito vai obedecer livremente a Deus e toda a exigência da lei, inclusive a morte da cruz. Ele vai morrer na cruz livremente, por amor às nossas vidas. Então ele, o homem perfeito, Cristo Jesus, o Adão perfeito, obedece e cumpre toda a lei. A sua obediência proporciona o que para a humanidade? A redenção da humanidade. Olha que coisa interessante, irmãos. Isso é fundamental entender no plano da redenção. Por quê? Se a consequência do primeiro Adão ter desobedecido trouxe uma consequência ruim para a humanidade de condenação, a obediência do segundo Adão trouxe para nós, ou para a humanidade, uma oportunidade de redenção, de salvação. Assim, todo o relato bíblico acontece em torno dessa história da redenção. Então, todo o relato bíblico acontece em torno da história de redenção. Na Bíblia, o assunto principal é o quê? A redenção do homem, por intermédio de quem? De Cristo. Logo, Cristo é o que na Bíblia? A pessoa principal das Escrituras. Então, a pessoa principal das Escrituras é Cristo. Não são os apóstolos, não são os profetas, não é Moisés a pessoa principal das Escrituras, é o próprio Cristo. O alvo principal da Escritura é o quê? O homem. Por quê? Porque Deus traz a sua revelação por meio das Escrituras para alcançar o homem que estava perdido, ou que se encontra perdido, caído,
se revelando a esse homem como um Deus amoroso, disposto a redimi-lo. Então, a Escritura tem um alvo principal, que é alcançar o coração do homem e revelar ao coração do homem a pessoa principal para redimir o homem, Cristo Jesus. Revelar ao coração do homem um único meio de redenção, a redenção em Cristo Jesus. Logo, é importante para aquele que vai ter seu primeiro contato com as Escrituras ter em mente essas questões básicas. Quando nós temos conhecimento dessas questões básicas, torna ou não torna mais fácil abrir as Escrituras e ler as Escrituras? Torna mais fácil, não é verdade? Então a Bíblia tem uma mensagem interessante. Alexander, apresentando no livro Introdução à Bíblia, uma estrutura no formato de templo, como vocês podem ver aí na página de número 10. Olha como é que ele apresenta a Bíblia. Alexander vai apresentar a Bíblia como se fosse um templo da revelação de Deus, o templo da revelação de Deus. A base desse templo é o que? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro da lei, né? Então na base, aí os irmãos vão ver, nós temos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, que é a Torá. A Torá significa, irmãos, instrução, significa lei, apontamento. É o livro sagrado do judaísmo. Os 5 primeiros livros da Bíblia é o livro sagrado do judaísmo, a Torá. É a instrução, é a lei, é o apontamento. Então é a base da Escritura, está na Torá. Infelizmente não consegue sair nítido assim no Xerox. No livro que eu tenho lá, está mais fácil de ouvir, de ler, né? Mas o que tem nesse cadinho aí são os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? E é o Pentateuco. Depois nós temos as colunas. Essas colunas são representadas aí os livros históricos do Velho Testamento, né? Nós temos os livros históricos do Velho Testamento. Hein? Já consegue ler aí? Exatamente. Depois acima nós temos 5 livros poéticos. Então a Bíblia tem livro de poesia. Então nós temos 5 livros poéticos aí mais em cima, né? E depois nós temos os profetas maiores e os profetas menores, que são os profetas menores, são um total de 12, e os profetas maiores são 5. Então nós temos aí essa lista seguindo aí, que são os profetas. Agora, uma coisa interessante vocês guardarem: aos livros poéticos e históricos do Antigo Testamento, os judeus dão o nome de escritos. Então nós temos Pentateuco, a lei. Depois nós temos os escritos, que são os poéticos e os históricos, os escritos. E depois nós temos os demais, que são os profetas. Tá certo? Então, o Antigo Testamento tem essa divisão do partite, que é essa divisão aí: a lei, escritos e profetas. Entenderam? Como que é dividido em 3 partes no Antigo Testamento, na Bíblia judaica: lei, que é o Pentateuco; escritos, que são os poéticos e os históricos, e os profetas. São essa divisão em 3 partes. Interessante essa divisão em 3 partes, né?
Porque 3 na Bíblia também sempre tem um destaque especial, não é verdade? Então vamos lá, ó. Temos assim a divisão tripartite, que é Moisés, a Torá, os Espíritos e os profetas. A lei, Torá, mandamento, comando, doutrina. Os profetas e os outros Espíritos. A esse conjunto os judeus chamam de Taná. Esses conjuntos, né? O alfabeto hebraico contém 22 letras. O alfabeto hebraico contém 22 letras. Sabe quantos livros tem a Bíblia judaica? 22 livros. 22 letras é o alfabeto hebraico, né? E contém 22 livros. E corresponde, esses 22 livros da Bíblia judaica corresponde aos 39 livros que nós temos na nossa vida Bíblia evangélica. Porque a nossa divisão é a divisão diferente da divisão judaica, mas é o mesmo livro. Se pegar uma Bíblia judaica e comparar com o Antigo Testamento que nós temos, é o mesmo, não tem alteração, é a mesma Bíblia, tá certo? Esse é um detalhe importante, pois a Bíblia católica possui 7 livros a mais que as Bíblias protestantes. Algo interessante de se notar é que os livros do Antigo Testamento somam 27 livros. Olhando a figura do templo, logo após os profetas, nós temos a base do Novo Testamento, que são os evangelhos. É como se estivesse repetindo aqui agora o templo novamente, na construção que ele fez, né? Aí você tem a escadinha novamente, a base, que é os evangelhos. Depois nós temos o livro histórico do Novo Testamento. Qual que é o livro histórico do Novo Testamento? Qual é o livro histórico do Novo Testamento? Atos. Atos é o livro histórico do Novo Testamento. E aí nós temos as colunas, que são as epístolas. As epístolas somam um total de 21, sendo que 14 dessas epístolas são epístola paulina. O apóstolo Paulo escreveu a maior parte dessas epístolas. Nós temos 21 epístolas. Se nós dividirmos 21 por 3, dá quanto? Não, 21 é dividido por 3. 7. Então, o apóstolo Paulo escreveu 14. Ou seja, 2/3 dos escritos das epístolas foi de Paulo. 1/3 é dos demais escritores. Agora é interessante também, né? Você tem o número 7, você tem 21 dividido por 3, você tem o número 3 aparecendo aí, que é um número de destaque da Bíblia, e você tem novamente o 7, também um número importante, que mostra a perfeição e a completude das coisas de Deus, né? Então encerra o único livro profético do Novo Testamento. Qual que é o único livro profético do Novo Testamento? O Apocalipse. Somando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos 66 livros. Mas a divisão hebraica é o que? 22 livros e mais 27 livros do Novo Testamento. Então, se você pegar, por exemplo, o livro judeu na divisão hebraica, soma quanto? 22 livros. Vamos somar 22 livros com 27 do Novo Testamento? Nós vamos chegar a 49. 49 é múltiplo de quê? De 7. 7 vezes 7 é 49. Olha, meu irmão, como que a Bíblia, o número 7 é perfeição de Deus. A palavra perfeita está aqui. Ela é completa, não há nada o que acrescentar nem diminuir o que está revelado nas Escrituras. Alguém vai dizer que isso é obra simplesmente de uma engenhosidade humana e não de um plano eterno de Deus que foi revelando aos homens que ele escolheu ao longo do tempo? E se for fazer essa conta aqui de Paulo, se for contar em porcentagem, dá 66%. Esse 66 não vou deixar por lá, né? Agora, Jesus é o centro da Bíblia.
Aqui nós falamos, destacamos um pouco o significado, a parte 12, o significado do número na Bíblia. A Bíblia consiste em 7 partes. 7 partes. Jesus Cristo está no centro da Bíblia. Vamos ver? Jesus Cristo está no centro da Bíblia. Olha, o que eu falei? Eu falei que o Antigo Testamento é dividido em 3 partes: lei, profetas e escritos. No centro, nós temos os evangelhos, que representam o quê? A revelação de Jesus ali no Evangelho, né? Então, Jesus está no centro. Depois dos evangelhos, nós temos o quê? O livro histórico do Novo Testamento, Atos, as epístolas e o livro profético do Novo Testamento, Apocalipse. Então, nós temos a divisão da Bíblia em 7 partes, apresentando Cristo no centro. Cristo no centro. Olha que coisa gloriosa. Como dizer que nós podemos abrir mão de alguma parte das Escrituras? Por isso Paulo vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Bom, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, nós encontramos: pois que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sendo assim, o ponto máximo da revelação está no Novo Testamento. Soninho de terror, né? O ponto máximo da revelação está no Novo Testamento. E veio por meio de Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo é o quê? O centro da Escritura. Os Evangelhos revelam esse ápice da revelação em Cristo, que ocupa o centro da divisão bíblica em 7 partes. O número 7 demonstrando o aspecto perfeito do livro sagrado. Portanto, o Velho Testamento gira em torno de qual monte? Onde que foi entregue a tábua da lei para Moisés? Sinai. Então tudo do Velho Testamento vai girar em torno do Sinai. E o Novo Testamento gira em torno de qual monte? Calvário. Onde Cristo foi cumprir a lei, né? Cristo cumpriu a lei no Calvário. Tudo no Novo Testamento gira em torno do Calvário, da obra de Cristo no Calvário. O Antigo Testamento é sombra, não é verdade? E Cristo? A realidade. O Velho Testamento começa com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis. E o Novo Testamento começa com quem? Com Cristo. Cristo é Deus, não é verdade? Bom, no Antigo Testamento nós temos Adão. De Adão até Abraão nós temos a história da raça humana. De Adão até Abraão nós temos a história da raça humana. De Abraão até Cristo nós temos a história de quem? Da raça eleita. E de Cristo em diante nós temos a história de quem? A história da igreja. Então nós temos a história da raça humana até Abraão. Deus chama Abraão, Abraão se torna o pai da fé. Deus faz uma promessa: bendita será, né, a geração e todas as famílias da terra em ti serão benditas. Deus então, a partir de Abraão, ele faz uma aliança, uma promessa, e ali ele começa então a história da raça eleita. E depois no Novo Testamento começa então, nós temos a história da igreja. Temos assim uma revelação progressiva. Ela vai acontecendo, Deus vai se revelando aos homens que Ele vai escolhendo, vai se revelando aos poucos até chegar ao ápice da revelação, que é a própria vida de Cristo, o Verbo se fazendo carne. Então o ápice da revelação é o Verbo se fazendo carne. No Gênesis nós temos o início de todas as coisas, no Apocalipse o fim de todas as coisas. O Novo Testamento está contido
Velho Testamento, o Novo Testamento está oculto, ele é um mistério oculto lá no Antigo Testamento. Mas esse mistério oculto do Antigo Testamento, ele é revelado no Novo Testamento. Então o Novo Testamento agora ele é revelado. Os apóstolos tiveram então a revelação desse mistério. Por isso que nós não temos agora, que mistério? O mistério foi revelado. Os apóstolos registraram para nós a revelação do mistério, trazendo o que? O Novo Testamento, a nova aliança. Então o mistério foi revelado, a nova aliança. Não é isso? Bom, o Velho Testamento vai ser explicado no Novo Testamento. Ou seja, se nós queremos entender o Velho Testamento, nós temos que usar o quê? O Novo Testamento. Porque o Novo Testamento não é mais sombra, é realidade. Então, para entender o que a sombra estava querendo nos apontar, o Novo Testamento vai nos instruir para compreender o que a sombra estava querendo dizer. Porque o Novo Testamento é a realidade. Portanto, temos uma história da redenção, do amor de Deus para com o homem em toda a Bíblia. Não há como estudarmos as Escrituras desprezando uma parte. Deus escolheu quantos homens para escrever as Escrituras? 40 homens. No espaço de quanto tempo? 1600 anos. Distantes, portanto, em tempo e espaço. Esses homens estavam distantes uns dos outros. No entanto, eles falaram a mesma língua. No entanto, eles trouxeram a mesma revelação, o mesmo plano, o mesmo projeto. Aí nós vemos que uma mensagem ela tem uma uniformidade espiritual, né, em toda a Bíblia. Essa mensagem tem um elo. Que elo que liga toda essa mensagem, todos os livros da Bíblia? Como é que chama esse elo que liga cada livro da Bíblia? Cristo. Como se existisse um fio de escarlata na Bíblia toda, mostrando a redenção do homem por meio de Jesus Cristo. Por isso, amemos a Bíblia. Amemos a Bíblia. Vamos fazer uso da palavra de Deus. Vamos fazer uso. E aí nós chegamos ao final desse primeiro estudo que nós fizemos. Os irmãos tiveram a oportunidade, né? Agora vamos para as perguntas, né? A primeira pergunta nós temos ali: por que as pessoas encontram dificuldade em ler e estudar a Bíblia? Quem respondeu aí? Por falta do conhecimento básico a respeito da Bíblia. A falta de conhecimento básico a respeito da Bíblia acaba sendo uma dificuldade que as pessoas encontram em estudar as Escrituras. Por isso é bom a gente compreender pelo menos o básico da Bíblia. Quantas partes se dividem os livros da Bíblia? 7 partes. 7 partes. Por que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros? Já respondemos, né? Porque é um livro divino e humano. Qual a ideia de Alexander quis transmitir com a figura da arquitetura da Bíblia como um templo da revelação? O que ele quis passar ao mostrar a arquitetura bíblica como um formato de um templo da revelação? Qual é a ideia que ele quis passar para nós ali? Mostrar que tem base, tem fundação, tem toda a arquitetura e que Jesus, né, é o centro daquela obra ali, né? Mais alguém? Eu acho que tudo está interligado, né? Tudo tem que ter ligado. Quer falar também? O que a irmã entendeu que aquele escritor quis passar com aquela estrutura, aquela arquitetura no formato de um templo, mostrando a Bíblia como se fosse um templo construído? O templo, ele é o quê? Para adorar a Deus. Ele é um aspecto espiritual. Então ele quer mostrar que a Bíblia ela é a palavra de Deus inspirada, é a revelação de Deus, ela é espiritual, ela é a revelação de Deus, né?
É o meio pelo qual Deus se relaciona com o homem, através da sua palavra. Vamos lá. Deixa eu corrigir. Não, mas faz sentido também, né? É só fazendo um... Quantos homens escreveram a Bíblia? 40 homens em 1600 anos. Por que a Bíblia é um livro humano e divino? A mensagem é divina. Divino porque é a revelação de Deus para os homens. Humano porque Deus se revela aos seres humanos. Isso aí. Ela é divina porque a mensagem é divina, mas é humana porque Deus se revela aos seres humanos usando a linguagem humana. Portanto, ela tem característica humana também. Então, ela tem característica divina, espiritual divino, mas ela também tem característica humana, né? Porque Deus... Se você pegar mesmo o evangelho narrado por Cristo, pelos discípulos ali, você vai pegar 4 partes da mesma história, mas com visões um pouco diferentes. Uma característica de cada. Exatamente. Agora, qual a aplicação prática desse estudo? Quem colocou aí? Não? Eu coloquei o seguinte: sendo a Bíblia a palavra de Deus aos homens para salvação e edificação, devemos estudá-la todos os dias, pois por ela somos ensinados, corrigidos e preparados para toda boa obra. Então, se nós temos a consciência do que é a Bíblia e do que ela se propõe, por que nós não vamos fazer uso dessa Bíblia todos os dias para ouvir o que Deus tem a falar para nós? Como que Deus vai nos confrontar muitas vezes? Porque, por certo, toda vez que nós abrimos a Bíblia para estudar, nós vamos ser confrontados. E nós Deus vai assim: olha, no certo, cuidado, hein? Esse ponto aqui não está muito bom, não. Tem que melhorar aqui, né? O caminho está saindo um pouquinho fora, volta para o caminho, não é verdade? Então, amém. Irmãos, a próxima semana nós vamos falar sobre a necessidade de salvação. A necessidade de salvação, tá bom? Então, os irmãos, leiam os textos sugeridos para cada dia no plano de leitura semanal, que esses textos estão interligados àquilo que nós estudamos, e não esqueçam de responder o questionário também no final, para a nossa próxima reunião, na próxima quarta-feira. Dentro do que nós falamos aqui, irmãos, tem alguma dúvida? Ficou assim bem claro? Por que é bom essa apostila? Né? Porque agora os irmãos se esqueceu de uma coisa, corre na apostila, dá uma olhada, né? E vai lembrar que às vezes a gente não consegue memorizar tudo de uma vez, não é verdade? A gente escuta alguma coisa, a gente entende aqui agora, mas depois a gente, principalmente a gente que tem mais novo assim, né? Eu já vim de cá conversando com a Elisa, de lá para cá, 3 coisas que eu ia falar com a Elisa, me deu um branco, não sei o que é. Mas amém. Deus nos abençoe, né? Vamos ter uma glorificação, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de estudo, de busca, conhecimento, ainda mais da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa cada dia mais colocar em nosso coração o desejo de buscar a tua palavra e conhecimento, para que possamos cada dia mais nos fortalecer, né, que a gente possa estar preparado, Senhor, para quando chegar naquele grande momento, seja do Senhor nos buscar, né, ou da sua volta, quando estivermos aqui, ó Pai, que a gente possamos estar preparados, possamos auxiliar outros irmãos que estão perdidos aí nesse mundo afora, sem rumo, que precisa de uma palavra, que a gente possamos ser manipulados, usar uma cortina para poder levar essa palavra nesses irmãos, Pai. Somos gratos por tudo, nos dê uma semana, o resto da semana abençoada, em tua presença, nos guarda no nosso afazeres de trabalho, Pai. Nos leva em segurança para casa, nos oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém.